isso. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa alcançar a sua vida, você que está nos assistindo através desta live. Desde já, quero dizer que estou muito feliz nessa noite por estar aqui na casa do Senhor, para juntos cultuarmos e adorarmos o nosso Deus através dessa live. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me foi dada. Quero agradecer também os pastores que me deu essa oportunidade por estar ministrando a palavra de Deus, por estar trazendo uma palavra ao seu coração. Eu quero ser bem breve na minha gratidão. Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo. Livro de Êxodo, capítulo 13, e a partir do verso 17. Livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do verso 17. Antes de fazermos essa leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo nesta noite. E a pergunta para você é: por que Deus sempre nos leva para o caminho mais difícil? Eu vou perguntar mais uma vez. A minha pergunta para você é: por que Deus sempre nos leva para o caminho mais difícil? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do parágrafo 17 ao 18, vai dizer: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Somente até aqui. Lendo esse texto, eu vejo que Deus ele sempre nos leva para o caminho mais difícil. E quando eu recebi a notícia de que iria trazer a mensagem para você nessa noite, eu queria trazer uma mensagem a respeito daquilo que estamos vivenciando no dia de hoje. A mensagem que eu queria trazer nesta noite era uma mensagem que se encaixasse com a situação a qual vivenciamos no dia de hoje. E quando eu li essa mensagem, esse texto, eu percebi que essa mensagem ela se encaixa perfeitamente no dia ao qual estamos vivendo. E vamos ver que lendo o texto fala sobre deserto. O texto vai falar sobre vale. E interessante que quando eu vejo esse texto, a Bíblia vai nos dizer que quando a gente para entender os cuidados de Deus sobre o deserto, é isso que eu quero falar para você nessa noite, sobre os cuidados de Deus em meio ao deserto. Só que para falar dos cuidados de Deus em meio ao deserto, eu quero que você primeiro entenda o que é o deserto. Quando a gente fala de deserto, automaticamente a gente imagina um lugar seco, um lugar inabitável. A gente imagina um lugar sem vida. A gente imagina um lugar sem companhia.
E é muito comum e interessante que quando alguém pergunta para a gente assim: como você vai? Você vai bem? E simplesmente você responde: não vou. Estou na prova, varão. Estou no vale. Estou no deserto. Quando a gente fala deserto, deserto para a gente significa momentos difíceis. Deserto para a gente significa momentos de crise a qual vivenciamos em nossas vidas. Crise essa seja uma crise conjugal, crise essa seja uma crise financeira, crise esta seja uma crise familiar ou até mesmo ministerial, não sei. Mas talvez você possa estar passando por isso. Mas não se preocupe, porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos perceber que grandes nomes da fé, grandes homens de Deus passaram por situações semelhantes a esta a qual você está passando. Digo mais, situações até mesmo piores, né? O deserto ele pode ser considerado um lugar de pânico. O deserto ele pode ser considerado um lugar de ponto final. O deserto ele pode ser considerado assim em nossas vidas. Só que o interessante é que aqui no capítulo 13, no verso 17, a Bíblia vai dizer que Faraó, ele libera o povo depois de muito tempo. Depois de bastante tempo, Faraó ele libera o povo sofrendo, o povo amassando barro para Faraó, o povo sendo escravo no Egito, o povo passando por lutas, passando por provas, e Deus permite, Deus faz, obrigado varão, Deus te abençoe, Deus faz com que Faraó libere o povo com apenas 10 pragas. E quando eu vejo isso, possamos entender que a cada praga que é mandada ao Egito, era Deus humilhando um Deus, ou até mesmo uma entidade no Egito. Só que quando o Faraó libera o povo, a Bíblia vai nos informar que havia 2 caminhos para a terra prometida. Lendo o texto sagrado, a Bíblia vai nos informar que havia um caminho que levava para a terra dos filisteus, e o outro caminho era o caminho que levava para o deserto. Isso é muito interessante. Eu quero que você preste bastante atenção. E o texto nos informa que a rota do Mediterrâneo poderia ser percorrida de 8 a 10 dias. Só que o interessante é que Deus, Ele não leva o povo para a rota dos filisteus. A rota dos filisteus, essa estrada poderia chegar de 8 a 10 dias. Essa estrada levava o povo por um caminho mais fácil, levava o povo por um caminho mais rápido e levava o povo por um caminho mais seguro. Vou repetir de novo para você entender melhor. A entrada pelo caminho dos filisteus levava o povo por um caminho mais fácil, levava o povo pelo caminho mais rápido e mais seguro. Só que Deus não levou o povo por esse caminho. Não foi esse o caminho que Deus escolheu levar o seu povo. A Filístia, a Bíblia falava que a Filístia ficava no meio do caminho. Porém, Deus leva o povo para o sudeste, que ficava na direção do Mar Vermelho.
O interessante é que a Bíblia vai dizer, vai nos informar que lá não havia uma estrada, este caminho não havia uma ponte, não havia um sinal, este caminho não havia uma orientação que poderia orientar aquele povo. Este caminho não havia nenhum recurso visível que pudesse suprir as necessidades daquele povo. E falando de tudo isso, eu pergunto para você mais uma vez: por que Deus prefere levar o seu povo no caminho mais difícil? Por que Deus sempre prefere levar o povo no caminho mais difícil? E é sobre isso que eu quero falar para você nesta noite. Talvez você pode estar passando por situações semelhantes a esse texto. Talvez você esteja passando pelo caminho difícil. Talvez você esteja passando pelo vale. Talvez você esteja passando pelo deserto. Possamos dizer que os dias ao qual estamos vivenciando hoje possa ser um deserto. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele está nos dirigindo para um caminho escolhido por Ele. Deus, Ele está nos dirigindo para um caminho direcionado por Ele. O tempo ao qual estamos passando, a situação ao qual estamos vivenciando, pode ser um caminho escolhido por Deus. Até mesmo porque sabemos que Deus, Ele é um Deus que está sob o controle de tudo. Ele é um Deus que está no comando de tudo. E mais uma vez eu digo que Deus, Ele está nos dirigindo para um caminho escolhido por Deus. Nós precisamos entender que o caminho escolhido por Deus nem sempre é um caminho fácil. O caminho escolhido por Deus nem sempre é um caminho curto. Mas entenda que um caminho escolhido por Deus sempre tem um propósito em nossas vidas. Aleluia. Vou repetir de novo para você entender melhor. O caminho escolhido por Deus nem sempre é um caminho fácil, nem sempre é um caminho curto, mas o caminho escolhido por Deus sempre tem um propósito de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que muitas das vezes o deserto ele vai fazer parte do percurso de Deus sobre nossas vidas. O deserto ele sempre vai fazer parte das nossas vidas, porque é Deus que nos conduz para o deserto. Deus ele nos conduz para o deserto para aprendermos algo. E é isso que eu quero falar para você nesta noite. Eu quero falar para você nessa noite sobre 3 motivos ou sobre 3 propósitos a qual Deus nos leva para o deserto. Quando lemos o texto aqui no capítulo 3, no verso 17, vamos ver que Deus levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Só que o próprio versículo explica o porquê que Deus não levou o povo para um caminho mais perto. E o texto vai dizer: porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. E o primeiro motivo o primeiro propósito de Deus te levar para o caminho mais difícil é Deus não te perder no meio do caminho. Deus não te perder para o Egito. Como assim? Eu não entendi, vou explicar melhor. Porque lendo o texto vamos ver que uma das estratégias de Faraó, quando o Faraó libera o povo, Faraó ele simplesmente disse: vocês querem ir, vocês podem ir, você está liberado. Só que vamos fazer o seguinte: quando vocês forem,
deixem a porta do Egito aberta. Deixem o caminho do Egito aberto. Por quê? Porque quando acontecer alguma coisa, vocês possam voltar. Caso aconteça algum imprevisto, vocês voltem para o Egito. Isso parece ser uma ideia agradável. Isso parece ser uma ideia boa. Isso faz parecer com que Faraó seja um homem piedoso. Isso faz parecer com que Faraó seja um homem que tem compaixão, que tem misericórdia do povo. Mas não. Isto é uma atitude maligna. Isto é uma atitude errônea. Por quê? Porque Faraó tenta implantar o Egito dentro da mente do povo. Quando o Faraó fala isso, o Faraó estava tentando implantar o Egito dentro do coração do povo. Então, Deus levando o povo para o caminho mais longe, Deus estava guardando o povo do Egito. E eu acredito que o deserto, ele é uma escola, ou até mesmo uma faculdade de Deus. E através do deserto, Deus nos ensina. E então Deus levou o povo para o deserto. Deus queria tirar o Egito de dentro do povo. Deus queria arrancar o Egito de dentro do coração do povo. E quando a gente fala Egito para nós cristãos, para nós igreja, principalmente para nós pentecostais, o Egito ele representa o mundo. O Egito ele representa as coisas do mundo. O Egito ele representa o vício. O Egito ele representa as drogas, as prostituições. O Egito ele representa as coisas que nos levam para o mundo. O Egito representa isso para nós. Só que eu quero dizer para alguém nesta noite, falando sobre tudo isso, Deus, para não te perder para o Egito, Ele vai arrancar. Deus, para não te perder para o Egito, Ele vai te levar para o caminho mais longo. Deus, para não te perder para o Egito, Ele vai te levar para o deserto. Deus, para não te perder para o vício, Ele vai te levar para um caminho mais longo. Deus, para não te perder para a prostituição. Deus, para não te perder para o alcoolismo. Deus, para não te perder para as coisas passageiras deste mundo. Deus vai te levar para o caminho mais longo. Vai te levar para o deserto. Mas o deserto pode até parecer ruim. O deserto pode até parecer horrível. O deserto pode até não parecer bom. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando Deus te levar para o caminho mais longo, é que Deus vai arrancar o Egito de dentro de você. Deus vai arrancar o Egito de dentro da sua mente. Deus vai arrancar aquilo que te faz voltar para o Egito. Deus vai arrancar aquilo que te lembre do Egito. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Aleluia. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. E o interessante é que, olhando o texto, se Deus levasse o povo por um caminho mais perto, se Deus levasse o povo por um caminho mais curto, a primeira coisa que o povo ia fazer, na primeira luta, na primeira prova, o povo ia fazer o seguinte: o povo ia olhar para trás, o povo ia desistir, o povo ia pensar assim: quer saber? Eu vou embora, eu vou desistir, para mim já não dá.
E o povo olha para trás. A Bíblia vai deixar claro isso, que o povo pensou em desistir. O povo pensou em retroceder. O povo pensou em olhar para trás. Só que o interessante é que quando o povo pensa em desistir, quando o povo pensa em retroceder, pelo fato de Deus ter levado o povo por um caminho mais longo, o povo já estava muito longe do caminho. E essa era a estratégia de Deus ter levado o povo por um caminho mais longo. Essa era a estratégia de Deus ter levado o povo por um caminho não favorável. Porque se o povo fosse por um caminho mais perto, o povo rapidinho voltava para trás. Mas o povo andando pelo caminho mais longe, o povo iria olhar para trás e ver que eles estavam muito longe. O povo ia olhar para trás e ver que não dava mais para voltar para trás. Não estou dizendo que você não vai pensar em parar. Não estou dizendo que você não vai pensar em desistir. Não estou dizendo que você não vai pensar em retroceder. Só que quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, quando você pensar em retroceder, você vai olhar para trás e vai dizer: já está muito longe para eu voltar para o Egito. Você vai olhar para trás e vai dizer: já está muito longe de eu voltar para trás. Mas talvez você pode estar pensando nessa caminhada, neste caminho, você pode estar pensando em dizer: mas eu estou machucado, mas eu estou ferido. Mas você já está muito longe de voltar para trás. Mas eu não aguento mais, está doendo muito essa caminhada. Mas você está muito longe de voltar para o Egito. Aleluia. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, você pode não estar aguentando mais andar por esse caminho longo, pelo fato de ser um caminho longo, um caminho cansativo, um caminho que nos deixa cabisbaixo. Mas entenda uma coisa: é melhor estar no deserto, sendo guiado por Deus, do que estar no Egito amassando barro para Faraó. Oh, aleluia. Eu vou repetir de novo para você entender. É melhor estar no deserto, sendo guiado por Deus, do que estar no Egito sendo guiado, sendo amassado barro para Faraó. É melhor estar no coração de Deus do que estar na miséria. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E é nesse deserto que você vai focar mais em Deus. É quando você estiver nesse deserto que você vai focar mais o seu coração em Deus. É nesse deserto que Deus vai arrancar o Egito de dentro do seu coração. É nesse deserto que se possível Deus vai arrancar as amizades. É nesse deserto que se possível Deus vai arrancar os vícios. É nesse deserto que Deus vai arrancar a prostituição. É nesse deserto que você vai aprender a ter a intimidade com Deus. É no deserto. Mas entenda uma coisa: o primeiro propósito é para Deus não te perder para o Egito. Deus vai arrancar o Egito de dentro de você. Este é o primeiro propósito de Deus para o caminho mais longo. Aleluia. O segundo propósito que Deus nos leva para o caminho mais difícil. A Bíblia vai dizer que quando Deus leva o povo, aqui no verso 18, a Bíblia vai dizer que Deus faz o povo rodear pelo caminho perto do Mar Vermelho. O interessante é que Deus leva o povo rodeando o caminho
perto do Mar Vermelho. Ou seja, Deus leva o povo pelo caminho mais difícil. Para quê? Para mostrar as suas providências no meio do caminho. Vou repetir de novo para você entender. Deus leva o povo no meio do caminho para mostrar as suas providências no meio do caminho. O caminho mais difícil, o caminho a qual o povo não levara o povo, era um caminho dos filisteus, a qual a Bíblia nos informa. É um caminho da Filístia. Então, se o povo fosse pelo caminho mais curto, o que o povo ia fazer? Qual seria o pensamento do povo? Se o povo fosse pelo caminho mais curto, o povo ia pensar em dizer, olhar para aquele povo dos filisteus e dizer, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Entenda isso, eu quero que você entenda. Se o povo estivesse passando pela terra dos filisteus, o povo ia chegar para os filisteus e dizer, eu estou querendo chegar para uma terra, mas me dê uma informação, aonde fica essa terra? Está muito longe? Falta muito tempo para chegar sobre essa terra? Vai demorar muito para me chegar até essa terra? Então automaticamente os filisteus iam ajudar aquele povo. Só que se aquele povo fosse ajudado pelos filisteus, o povo não seria ajudado por Deus. Só que quando Deus leva o povo para o caminho mais difícil, o próprio Deus, Ele assume as suas responsabilidades. Quando Deus leva o povo para um caminho mais longo, o próprio Deus assume os seus compromissos para mostrar que sozinho Ele vai nos dar a vitória. Aleluia. E quando falamos de deserto, o interessante é que quando olhamos para o deserto, pesquisamos o deserto na internet, a internet vai nos informar que o deserto ele é um lugar inabitável, um lugar seco, um lugar que não tem vida. Ou seja, era bem provável que aquele povo morreria facilmente quando aquele povo estava no deserto. O interessante é que quando você entra no Google e pesquisa a temperatura daquele ambiente que se encontra no deserto, o Google nos informa que pela manhã, durante o dia, o deserto ele poderia chegar a 50 graus Celsius de calor. Então automaticamente aquele povo poderia morrer de tanto calor. Durante a noite, a internet, você pode pesquisar depois dessa live. É bem interessante isso. Isso é algo sobrenatural de Deus. Eu quero que você entenda isso. Você pesquisando durante a noite, a internet nos informa que poderia chegar a menos 5 graus Celsius. Então automaticamente o povo sem a proteção, o povo morreria. Só que entenda isso, mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus ele arca com os seus compromissos. Deus ele arca com as suas responsabilidades. O povo sabendo que o povo poderia morrer durante o dia, Deus ele leva para o seu povo uma coluna de nuvem. E essa coluna era como se fosse um ar-condicionado para aliviar o calor.
Deus, sabendo que o povo poderia morrer durante a noite no frio, Deus, Ele desce uma coluna de fogo para aquecer o seu povo durante o frio. Aleluia. Deus, sabendo que o povo poderia morrer de fome, Deus faz com que o maná descesse sobre o céu. Deus, sabendo que o povo poderia morrer de sede, Deus faz água brotar sobre a rocha. E lendo o texto sagrado, eu fico muito maravilhado em ver a soberania desse nosso Deus, porque isso é muito forte. E talvez você possa estar dizendo: por que estamos passando por essa situação? Por que estamos passando por esse momento de crise? Por que estamos passando por esse momento de dificuldade? Porque o mundo se encontra nessa situação de pandemia? Porque o Brasil se encontra neste momento tão difícil? Que você entenda que Deus, Ele quer mostrar as providências dEle no meio do caminho. Deus, Ele quer nos mostrar o seu poder no meio do caminho. Deus, Ele quer mostrar a soberania, o seu poder em meio aos caminhos difíceis. Deus, Ele quer mostrar o seu poder em meio aos caminhos mais longos que trilhamos sobre essa vida. Talvez você jovem, eu sei, você que é jovem, você que é adolescente, que está me assistindo, sabemos que estamos passando por situações difíceis, não é uma situação fácil. Você que é mãe, você que é pai, talvez na sua casa esteja passando por uma necessidade, talvez esteja faltando leite para o seu filho, talvez você esteja passando por fome, talvez a conta da sua casa esteja atrasada, talvez você esteja com as portas fechadas, passando por uma situação financeira. Não sei qual é o problema que você está passando. Talvez o auxílio até mesmo não pode ter caído para você. Talvez você pode estar passando por situações semelhantes. E se você estiver passando por essa situação, eu quero que você entenda que Deus, Ele quer nos mostrar o seu poder em meio aos caminhos difíceis. Deus, Ele quer mostrar a soberania, o seu poder em meio ao seu caminho. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E se estamos passando por tudo isso, chegou a hora de Deus mostrar as suas providências no caminho. Então creia, pode ter certeza que se você estiver passando por isso, Deus irá mostrar a sua providência. Deus irá mostrar o seu poder em meio aos caminhos difíceis, em meio aos caminhos mais longos. E agora eu quero entrar para o terceiro motivo, o terceiro propósito ao qual Deus nos leva para o caminho difícil. O terceiro e último, olhando para o texto, a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele quer nos mostrar os privilégios no caminho mais difícil. Deus, Ele quer nos mostrar o seu poder no caminho mais difícil, para termos mais intimidade com Deus, para termos mais aproximação com o nosso Deus. Deus, Ele nos leva para o caminho mais difícil, para Deus se revelar para o seu povo. Deus, Ele nos leva para o caminho mais difícil, para termos
mais compaixão, para conhecermos melhor o nosso Deus. E é no deserto que o povo aprendeu a ficar dependente de Deus. Foi no deserto que o povo aprendeu a depender dos recursos, dos seus recursos divinos. E quando falamos de deserto, se eu falar para você assim, pensa no deserto, automaticamente você vai pensar, vai configurar um pensamento em lugar seco, em lugar cheio de areia, em lugar inabitável, em lugar sem vida, um lugar cheio de problemas, um lugar, até mesmo um lugar de morte. O deserto, ele pode ser pensado assim. A maioria do povo pensa esse pensamento, tem esse pensamento do deserto. Só que o interessante é que, por que a maioria do povo pensa que no deserto é lugar de morte? Por que o deserto é o lugar de morte? Só que porque quando olhamos para a Bíblia, vamos ver mais ressurreição do que morte no deserto. Quando olhamos para a Bíblia, não vamos ver morte, vamos achar mais ressurreição do que morte no deserto. O deserto, ele não é tão ruim assim. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que Deus, ele zela do seu povo. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que deserto é o lugar onde Deus manda maná do céu. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que deserto é o lugar que Deus faz água brotar sobre a rocha. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que Deus faz carne cair do céu. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que Deus faz água doce, águas amargas se tornarem doce. Quando olhamos para o deserto, vamos ver que Deus faz maldição se tornar em bênção. Então, tudo isso possamos perceber que o deserto, ele não é tão ruim assim. Com tudo isso, possamos perceber que o deserto, ele não é tão difícil. E eu digo para você, deserto, ele é ruim para quem está sozinho. Deserto, ele é ruim para quem não está acompanhado. Porque quando estamos acompanhados com Deus, o deserto, ele pode se tornar o caminho melhor do que possamos trilhar. Quando estamos com Deus, o deserto se torna o melhor caminho que possamos trilhar. Esta é a configuração do deserto. E agora, mais uma vez, eu pergunto para você: por que Deus nos leva para o caminho mais difícil? Porque sempre Deus nos leva para o caminho mais longo. Porque Deus levou aquele povo para o caminho mais longo, para o caminho mais difícil. E na conclusão dessa mensagem, eu quero que você entenda que Deus, ele nos leva para o caminho mais longo, para não nos perder no meio do caminho. Deus, ele nos leva para um caminho mais longo, para mostrar as providências de Deus no meio do caminho. Deus, ele nos leva para o caminho mais difícil, para o caminho mais longo, para nos mostrar os seus privilégios no meio do caminho. Isso é muito interessante. O que Deus faz quando Deus, ele nos leva para o caminho mais longo. Ele quer nos mostrar que com tudo isso, a gente não morre no deserto. Ele quer nos mostrar que com tudo isso,
a gente pode conseguir, a gente pode ir mais além do que a gente possa imaginar. Talvez que você esteja passando por essa situação, situação semelhante a esta, a qual eu disse para você nessa noite através dessa mensagem. Situação essa, a qual você pensa que você está sozinho, que você não vai conseguir. Talvez você esteja passando por dificuldade. Entenda isso. Deus, Ele não quer te perder para o Egito. Deus, Ele não quer te perder no meio do caminho. Deus, Ele quer mostrar as suas providências no meio do caminho. Deus, Ele quer mostrar os privilégios no meio do caminho. E é no deserto que vamos aprendermos a ter mais intimidade com Deus. E eu tenho certeza que nesse deserto você não está sozinho. Eu tenho certeza que nesse deserto você está acompanhado com Cristo. E pode ter certeza que a Bíblia nos informa que quando estamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu vou repetir de novo para você entender melhor. A Bíblia nos informa que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então entenda e creia, pode ter certeza que nesse deserto você vai vencer. Que nesse deserto Deus, Ele não vai te perder no meio do caminho. Que nesse deserto Deus, Ele vai mostrar as suas providências no meio do caminho. Que nesse deserto Ele vai te mostrar os privilégios no meio do caminho. E pode ter certeza que você vai terminar esse deserto mais do que vitorioso. E pode ter certeza que você é mais do que vencedor. Amém? Receba essa palavra ao seu coração. É somente até aqui que eu quero trazer essa mensagem. É somente até aqui que eu quero trazer essa palavra. Que essa palavra possa chegar ao seu coração e fazer o efeito sobre a sua vida nesta noite. Amém? Se sinta abraçado pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.